o Evangelho da ressurreição não é enigmático, porque o Senhor avisou de tudo. Um dia sofrereis perseguições, iguais às minhas ou maiores que elas. E aí está a honra que os apóstolos sentem na primeira leitura, honrados por serem perseguidos, honrados por serem açoitados. Quantos de nós prefere o comodismo, o silêncio e muitas vezes nenhuma chibatada e preferimos optar pela mentira do que pela verdade? E assim Jesus mostra no Evangelho uma liderança impressionante. Não empurra a culpa para ninguém, assume para si, coloca diante pelo menos de 2 dos seus discípulos mais próximos, Filipe e André, um desafio, dar de comida, não é expulsar, não é falar que o problema é dos outros, ou apontar culpado, se fazendo vítima daquela situação, como aliás, vergonhosamente, a gente viu no Brasil isso acontecer hoje. Jesus é um homem de honra, aliás, maldito homem que confia em outro homem, mas Jesus para nós é Deus e merece confiança, porque partilha o pão, mas antes de partilhar o pão, partilha a verdade da sua vida, porque a revela. Não se exime da sua responsabilidade de ser um líder em meio aos seus apóstolos e curva, sim, se curva diante do mal, diante das injustiças, porque injustiçado foi. Mas não se curva diante da fome, não se curva diante do diz-que-me diz-que que havia, que o tentava dilimir, que tentava dirimir a sua autoridade. Ele é um homem de autoridade e faz com que os seus acreditem nisso. Esse é um sinal do ressuscitado. Mas não de um ressuscitado que apareceu como um herói. Não, caminhou 3 anos. Caminhou na cruz, aceitando o projeto do Pai de regenerar toda a humanidade. Não é um bebezão que fica empurrando a responsabilidade para os outros e não assume a sua responsabilidade. Sim, liderança é martírio, liderança é voz firme, mas só existe voz firme quando se tem verdadeiramente um compromisso com quem está à sua volta. Hoje, são mais de 220 milhões de pessoas que enfrentam a maior crise sanitária da história recente do mundo, pelo menos dos últimos 100 anos. Vamos enfrentar a maior crise financeira e entramos hoje, por irresponsabilidade, por infantilismo dos nossos líderes, na maior crise política da história da República. É verdade. Como nós cristãos devemos agir? Empurrando a responsabilidade e deixando de fato que as mentiras e os diz-que-me diz-que falem sobre nós? Não. Nós somos hoje os Andrés e os Filipes, que mesmo parecendo impossível reverter isso, confiamos na esperança, sim, que o Senhor toque o coração dos nossos líderes e que realmente, diante de uma multidão que já se multiplica de famintos, eles possam apresentar para o Senhor aí os seus 2 peixinhos e os seus 5 pães. Sem eu fazer a minha parte, eu jamais farei a parte que o Senhor me dá e não verei o milagre. Eu creio no milagre, creio na mudança e essas 3 crises serão superadas pela verdade e pela bondade de Deus.